Olá galera, meu nome é Lucas, eu sou aluno da Universidade Federal de São João del Rei e aluno do 7º período de Engenharia Elétrica. Junto com o Marcos e Jonathan, fazemos parte do grupo Focus Electronics, pela disciplina de Eletrônica 2, ministrada pelo professor Eduardo Moreira. Nosso objetivo nesse vídeo é falar um pouco sobre a realimentação, seus tipos, circuitos e aplicações. Jonathan irá falar sobre o amplificador operacional e algumas de suas configurações, como inversor, não inversor e buffer. O Marcos irá falar de outras configurações, como somador, subtrator, integrador e diferenciador. E agora eu abordarei a estrutura geral da realimentação. Há dois tipos básicos de realimentação. A positiva é usada na formação de oscilador senoidal, cuja estrutura consiste em um amplificador e uma malha seletiva, de frequências conectadas em um elo de realimentação positiva, situação ilustrada no diagrama de blocos. Nessa figura está representada a estrutura geral da realimentação negativa. Esse é o diagrama de fluxo do sinal e as grandezas x pode representar tanto tensões quanto correntes. O amplificador em malha aberta tem um ganho A. Logo, sua saída x0 é relacionada à entrada xi pela equação. A saída x0 é levada à carga, assim como a malha de realimentação, que produz uma amostra da saída. Essa amostra xf está relacionada com x0 pelo fator da realimentação beta. O sinal de realimentação xf é subtraído do sinal da fonte xs, que é a entrada para o amplificador realimentado completo, para produzir o sinal xi, que é a entrada do amplificador básico. Observamos aqui que é uma subtração que torna a realimentação negativa. Essencialmente, a realimentação negativa, ou conhecida como degenerativa, reduz o sinal que aparece na entrada do amplificador básico. O ganho do amplificador realimentado pode ser obtido pela combinação das equações geradas. E aí galera, beleza? Meu nome é Jonathan e eu vou falar sobre o amplificador operacional, que é um elemento privilegiado para aplicações com realimentação em eletrônica. O amp-op ideal supõe-se que nenhuma corrente de entrada seja drenada, isso é, a corrente do sinal da entrada inversora e a corrente no terminal não inversor são ambas iguais a zero. Em outras palavras, a impedância de entrada de um amp-op ideal é supostamente infinita. Qualquer que seja a corrente drenada por uma impedância de carga no terminal de saída, a tensão nesse terminal sempre será constante. Em outras palavras, a impedância de saída do amp-op ideal é supostamente igual a zero. A tensão de saída será igual à diferença das tensões nas entradas inversora e não inversora do amp-op, vezes o ganho do mesmo, lembrando que esse ganho é muito alto, ou idealmente infinito. Se esse ganho A é infinito, como iremos usar o amp-op? A resposta é muito simples. Em quase todas as aplicações, não será usada a configuração em malha aberta. Em vez disso, será aplicada a realimentação. A seguir, mostraremos exemplos. O primeiro exemplo é a configuração inversora. As setas indicam um curto-circuito virtual entre os dois terminais da entrada. Lembrando que os terminais não inversor e inversor não estão fisicamente curto-circuitados. O curto virtual significa que a tensão nesses pontos é igual. Isso deve-se ao ganho AV do amplificador tender a infinito. Por meio das leis de Kirchhoff, chegamos na seguinte relação. E após algumas manipulações, pode-se visualizar a relação entre a saída e a entrada, dando ênfase no sinal negativo, que representa uma defasagem de 180 graus em relação à entrada. O segundo exemplo é a configuração não inversora. Levando em conta o curto virtual e fazendo as devidas análises do circuito, chega-se à seguinte equação, que será devidamente manipulada para encontrar a relação entre a saída e a entrada dessa configuração. O ganho nesse caso será 1 mais o módulo do ganho da configuração inversora, como você pode ver na imagem. O seguidor de tensão, ou buffer, nada mais é que a configuração não inversora com uma resistência de realimentação igual a zero. Aplicando essa característica na fórmula anterior, tem-se que a saída será igual à entrada. Os buffers são usados à exaustão,
em circuitos eletrônicos diversos, como uma maneira simples e barata de garantir um perfeito acoplamento de impedâncias e ganho de potência estável, por exemplo, em circuitos em cascata. Olá galera, meu nome é Marcos e dando continuidade aos exemplos de realimentação, vamos falar sobre o circuito somador. Para a análise do circuito, utiliza-se do princípio da superposição, onde a saída é analisada para cada entrada individualmente e no final, somadas suas respostas. O circuito subtrator é usado como base para o amplificador de instrumentação. Nesse circuito, também se utiliza do princípio da superposição para encontrar sua saída. Uma das vantagens dessa configuração é a junção dos ganhos da configuração inversora e não inversora, de modo que seja desprezado o sinal de modo comum. Idealmente, a saída será exclusivamente proporcional à diferença das entradas com os valores das resistências adequados. Colocando-se um capacitor no caminho de realimentação e um resistor na entrada, obtemos o seguinte circuito. Esse circuito é muito similar à configuração inversora. Seu ganho se dará pela mesma equação, apenas com a mudança dos valores de resistência pelos de impedância. Então, pode-se modelar esse circuito no domínio da frequência por essa função de transferência. Em regime permanente, S é igual a J ômega. O diagrama de Bode para essa função de transferência está ilustrado, onde à medida que a frequência dobra, o módulo da função de transferência terá uma queda de 6 dB. O ganho de 0 dB se dará na frequência de corte, que será igual a 1 sobre C vezes R. Seguindo o mesmo procedimento que tivemos no integrador para o diferenciador, resulta na seguinte função de transferência. O diagrama de Bode desse circuito está esquematizado nessa figura e o ganho será de 6 dB à medida que a frequência dobra. A constante de tempo do sistema será o produto da resistência pela capacitância. Bom pessoal, o vídeo é isso. Muito obrigado por vocês assistirem. Isso foi só o básico de realimentação eletrônica.